Eu falei assim, quem vai estrear aqui no Data Show vai ser eu. Vai ser você, não. Mas aí eu resolvi que não, que eu vou deixar ele vir estrear o Data Show. A gente vai falar sobre seguindo a Jesus, e a gente escolheu esse tema justamente porque hoje é dia de São Francisco de Assis, a gente vai falar de São Francisco. Mas eu peguei uma passagem aqui para a gente entender o que é seguindo a Jesus, nós mesmos, né? Que não somos santos. E aí eu peguei uma passagem de Lucas, capítulo 9, versículo de 57 a 62. Ela diz o seguinte: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Porém, tu vá e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro me despedir dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto ao reino de Deus. Então, vamos entender aqui e estudar um pouquinho o que essas três pessoas tinham em comum e o que essas três pessoas tinham de diferente. Em comum, essas três pessoas estavam ali escutando o que o Cristo tinha para trazer. Já tinham ali reconhecido Jesus como Messias e estavam ali ouvindo as pregações. O primeiro deles, e eu não sei se vocês prestaram atenção, é o único que vira voluntariamente para Jesus e diz assim: Eu te seguirei, mestre, aonde quer que fores. Ele foi o único que disse isso. Ele não foi convocado por Jesus. Ele se voluntariou. E aí Jesus fala o que para ele? Não. Jesus percebe que por mais que ele estivesse empolgado para segui-lo, ele diz assim: as aves dos céus têm ninhos, né? As raposas têm covil, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. O que Jesus enxerga naquele homem, naquele momento? Enxerga alguém que ainda está preso ao conforto material. Enxerga alguém que está ali emocionado com a mensagem, mas que não é capaz de abrir mão de tudo, de largar tudo, de entender, né, que o mais importante é botar a mão no arado e não olhar para trás, embora toda boa vontade, embora aquele momento, né, de... A gente fica assim quando a gente entra na casa espírita? A gente escuta aquela palestra e a gente pensa assim: caramba, eu vou melhorar a beça. Eu precisava só ouvir isso. Eu vou para casa, vou melhorar muito, porque eu vou rever os meus conceitos, não implico mais com a minha sogra, vou fazer as pazes com a minha irmã, vai dar tudo certo daqui para frente. E o que a gente faz quando a gente ou pega o carro, ou sai daqui, toma uma fechada, ou alguma coisa aborrece a gente no meio do caminho? A gente esquece de tudo, né? Então, Jesus, ele conhecia, né? Nós somos ovelhas do seu rebanho, e ele conhecia as ovelhas do rebanho dele. Para outro que não falou que ia seguir ele, estava lá de boa, só prestando atenção, igual a gente fica aí muitas vezes, né? Trabalho vem, o trabalho aparece, e a pessoa fica ali 10 anos assistindo a palestra na quarta-feira, 20 anos tomando passe, bebendo água gasificada, mas na hora de botar a mão no trabalho mesmo, não, ainda não me sinto pronto, acho que não estou preparado, eu acho que não me sinto capaz. Gente, falar que não é capaz, né, essa falsa humildade que a gente usa quando a gente não está afim de se comprometer, é impressionante, porque ela parece tão verdadeira que a gente até acredita. A gente fala com tanta que a gente acredita que aquilo é verdade, né? Quando na verdade a gente sabe que não é. Por quê? Porque se o trabalho aparece, o trabalhador está pronto. Deus não ia empurrar você num trabalho tão importante como um trabalho na seara de Jesus se você não estivesse pronto. Ele recusou alguém que estava ali todo bobo para seguir a Jesus.
Aí ele chega para outro, que era um de nós, assim, sentado, esperando, né? Esperando. Eu já contei a vocês como é que foi que eu acabei dando evangelização infantil, não contei? Não, se eu contei, então eu vou contar de novo. Eu dava aula de evangelho para adulto, eu não sei lidar com criança. Eu literalmente não sei, gente. Eu não sei como é que eu sou mãe e avó, e elas gostam de mim. Isso não, mas assim, eu não sei o lúdico, eu não sei pintar, cantar musiquinha, né? Eu não sei, não é uma coisa que eu faça bem. Não fazia, não brincava, entendeu? Eu não brinco nem com a minha cachorra, eu adoro, eu fico, deita aqui, vamos dormir agarradinho, mas eu vou brincar, jogar bolinha, não me cansa, né? Ela fica assim, a Clara está viajando, ela está. Aí você falou que os animais não exigem nada, eu vou discordar, tá? Porque a da Clara é uma mimada que exige tudo. Ela saiu do lixo para o luxo, porque ela foi achada no lixo e agora ela se acha, né? Mas eu não tenho esse lúdico, né? Aí eu cheguei, ia dar aula de evangelho, e tinha uma mãe falando, Dona Juliana, que era a responsável pela evangelização. Quero botar meus filhos, Dona Juliana. Está dizendo que não tem vaga, está dizendo que não tem vaga. Eu estava lá preparando algumas coisas da minha aula. Eu falei, como assim não tem vaga, Juliana? Como? A mãe quer botar os filhos na evangelização e a gente não tem vaga? Não, tem que ter vaga. Ela acabou de abrir, ela está montando uma turma. Pode trazer as crianças. Quem eu? Eu acho que você tem que ter vaga. Como eu não tenho professor, vai ser você. E eu não podia dizer não. A mãe me olhando, posso trazer? Eu falei, pode. Eu que ia fazer para aquelas crianças, gente, vamos combinar. Mas foi muito legal. Deu certo, né? Por um tempo, né? Foi ótimo, até aparecer alguém mais competente. Mas foi legal. E as crianças que caíram na minha turma, elas entenderam quem eu era, sabe? Teve um dia que ele falou assim, tia, a gente gosta muito de você assim mesmo, mas canta uma musiquinha aí, só. Eu falei, nossa, eu vou até aprender alguma coisa para trazer para vocês. Mas era legal, e eles não ficavam quietos em aula nenhuma, na minha eles prestavam maior atenção. A Juliana, o que você está falando aí? Eu falei, eu falo igual eu falo dos meus adultos, e aí eles se sentem importantes. Porque no minuto zero eu falei que não sabia lidar com criança, vocês amadureçam para poder ter minha aula, e eles gostaram disso. Mas a verdade é que você pode não estar preparado, eu também não estava, né? Aliás, continuo não estando. Mas se o trabalho precisa ser feito, e alguém te chamou e você estava do lado, se joga, porque se não for para você fazer, Jesus vai trazer alguém para fazer. Só que Jesus chega para outro, né, que está ali e diz, segue-me. E aí ele pensa, não, deixa que antes eu vá enterrar meu pai. No primeiro momento a gente pensa assim, eu até quando li a primeira vez, eu falei, mas Jesus também é castigo, eu não pode nem enterrar o pai, gente. Que isso? Para pensar, né? Mas a verdade é que naquele momento as condolências elas tinham uma importância para a sucessão. Se você não prestasse a condolência, você era cortado do inventário. Jesus conhecia o móvel daquele homem, ele sabia exatamente. A diferença é que a gente engana uns aos outros, a gente engana a si mesmo, mas não enganava Jesus. Então ele fala assim: olha, você está pronto, você não precisa de nada que tem ali. Você está de olho numa herança, está de olho em alguma coisa, mas você não precisa, porque você está pronto. Vá antes anunciar o reino de Deus, porque ele já sabia o que tinha que ser feito. Mas ele estava ali no misto, né, entre o materialismo ainda apegado ao direito que a gente acha que tem. É muito engraçado. Eu estava vendo, eu não quero criar polêmica, não, pelo amor de Deus, mas qualquer coisa que você fala hoje em dia cria polêmica, né? Mas eu estava vendo uma reportagem sobre uma ocupação em São Paulo, sobre ocupações em São Paulo, sobre um prédio em especial. Não era uma reportagem, não, um documentário. Eu não me lembro agora qual é o prédio, mas um daqueles prédios em São Paulo que vive uma família, e estava mostrando como é que eles vivem, uma moeda social que eles ganham e trocam entre eles, aí a cabeleireira ganha a moeda social, estava mostrando ali o modo de vida deles. Muito interessante o documentário, assim, muito rico, muito interessante. Claro que era um documentário um pouco tendencioso, né? Mas ele era muito rico, muito interessante. E aí várias coisas muito legais ali naquele aprendizado de convívio entre as pessoas que viviam a ocupação, sabe? E aí você para e pensa assim, caramba, como é que a gente realmente consegue, né,
ter uma cama confortável, ter um ar-condicionado, viver uma vida confortável, sabendo que tem tantas pessoas numa situação, né, de miserabilidade tão grande, numa situação de escassez, né, de comida, de segurança, né, a ponto de, é claro, a gente sabe, não é todo mundo, mas a ponto de invadir um local e viver numa condição e achar que ela está muito melhor do que realmente ela está, e como algumas pessoas que estavam ali conduziam aquela relação. Muito interessante, muito interessante. Só que uma coisa me chamou a atenção. Toda vez que eles iam dar entrevista, eles falavam assim, falava da dificuldade, falava da sociedade, falava do convívio social, porque o que acontece? Muitos ficavam presos dentro daquele convívio ali, porque como eles são invasores e a sociedade não gosta de invasores, é porque a pessoa fica com medo, se está invadindo aquele prédio, pode invadir a minha casa, começa aquela relação difícil, né, de propriedade, que é normal, né, do direito da propriedade, embora sejam prédios abandonados, embora sejam prédios municipais, enfim, públicos, mas enfim. E eles começaram a se fechar entre eles, né, para que a sociedade, né, não tivesse que interagir na sociedade. E aí começaram a se fechar entre eles, mas eles tinham muitas dificuldades entre eles também. E aí tinha lá como se fosse um síndico, né, que organizava, uma pessoa com mais escolaridade, tá? Quando eles iam dar, o que me chamou a atenção, quando eles iam dar entrevista, todos eles falavam assim, mas eu tenho o direito de estar aqui. Mas essa frase era uma frase carregada de ódio. Uma frase carregada de, sabe, eu tenho o direito de estar aqui. E essa sensação, que eu não estou discutindo se tem direito ou não tem, que eu estou falando assim, essa sensação que a gente tem, né, que a gente luta, que era a mesma sensação dele, deixa eu enterrar meu pai, eu tenho direito. Então, nós vamos lutando por direitos, não que a gente não deva lutar, pelo amor de Deus, mas a gente esquece coisas muito mais importantes, que são os deveres. Que são os deveres. Então, assim, eu não poderia fazer essa entrevista, porque eu ia dizer, você tem muito direito, mas quais são os seus deveres? O que você está dando para a sociedade? Né? Vamos trabalhar direitos e vamos trabalhar deveres. Quando a gente pensa na nossa relação, eu vou seguir a Jesus, eu sigo a Jesus, todo mundo que está aqui se diz cristão, não é? Senão não estaria sentado aqui. A gente começa a perceber que o cristianismo está sofrendo um ataque muito grande da espiritualidade mais atrasada, que não quer que o planeta evolua. A gente está evoluindo. Os umbrais estão vazios, eles encarnaram quase todos, e quem não encarnou está andando por aí, quase que materializado. Se você se esforçar um pouquinho, você consegue ver, não precisa nem ser médium muito ostensivo, não, porque é muito forte. E nesse momento, a gente está vendo, né, uma perseguição ao Cristo muito grande. Então, quem é que está sendo chamado nesse momento a esse ministério, a seguir a Jesus? Somos nós. A Europa inteira está praticamente deixando de ser cristão. Por quê? Porque ela foi invadida por uma onda dos nossos irmãos muçulmanos. Eles têm 10 filhos, 15 filhos, né? Sei lá quantas mulheres, quantos filhos. E você pega o europeu, ele tem 1, 2 ou nenhum. Você não pega uma família, você vai para a França, né? Quem já teve, você não consegue ver. A coisa mais difícil é ver uma grávida, começa por aí. Né? E quando vê, você vê Muçulmana. Oi, é de um filho? Muçulmano. Ou muçulmano. Você vê um filho, 2. Isso que está acontecendo o quê? O cristianismo está se esvaindo. Eu estava conversando com um amigo que mora nos Estados Unidos há muito tempo, ele sempre foi espírita, mas agora ele se desentendeu lá com o centro espírita lá de Miami, onde ele mora, com a direção, e resolveu ir para a igreja batista. Começou, já está desde o início da pandemia. Ele falou, não, eu sou espírita na cabeça, mas eu estou frequentando a igreja lá. Buscar Jesus em qualquer lugar. E ele falou assim, eu estou começando a sentir a igreja esvaziando. E comecei a frequentar outras igrejas e estou começando a ver esse movimento de esvaziar. E as pessoas colocam a culpa, é da segurança. E no Brasil, você olha os centros espíritas, eles estão esvaziando. Desde a pandemia, a gente vê online, a gente... Quando a gente sai desse convívio, gente, é ótimo online. O online foi maravilhoso e é bom para quem não pode vir. Mas ele não é igual daqui. Ele não é igual cruzar essa porta,
que a gente sabe que tem um espírito ali no plano espiritual, mentor da casa, mentor do trabalho, anotando. Ih, perdi dieta essa semana, né? Olha esse coração, olha esse colesterol, olha, né? Olha esse ciúme, olha essa, né? Brigou com quantas pessoas hoje? Estou vendo aqui, vamos alinhar esses chakras em casa. Você recebe sim, mas não é a mesma coisa. Claro que não é a mesma coisa. É uma opção. Aqui é um CTI. Aqui é um monte de gente, aparelho ligado, espiritual, tratando da gente, cuidando da gente. E quem não está precisando, está doando. Então, está ajudando. Porque ou você está sendo socorrido ou você está liberando fluido. E de uma forma ou de outra, você é necessário. Mas a gente está vendo esse movimento. A gente começou a ver um movimento ideológico que não tem nada a ver com política, ideológico. Por que eu digo ideológico? Porque as pessoas começaram a se agarrar a coisas que não têm importância e esqueceram as coisas que têm importância. Então, a gente está brigando com tudo e por tudo, sem lembrar que a gente precisa se unir, que a gente precisa ser fraterno, que a gente precisa amar o outro, independente da gente gostar do que o outro está dizendo ou não. Amai os vossos inimigos. Nós transformamos amigos em inimigos e não conseguimos amá-los. Então, quando a gente começa a pensar o que é seguir a Jesus, e aí a gente vai falar de Francisco de Assis, porque a oração de Francisco de Assis resume o que é seguir a Jesus. A gente vai cantar ela no final. Por quê? Quando Francisco de Assis começou o trabalho dele, o primeiro chamado dele, ele não entendeu. Ele foi brigar. Né? Aí ele foi preso, ficou 1 ano numa prisão lá em Perúdia, ficou preso. Aí lá na prisão ele teve o primeiro contato com Cristo para entender que chamado era esse. Aí ele volta. Mas quando ele começa a pregar, que ele escutava Francisco, vai lá e reconstrói a minha igreja, ele achava que era a igreja de Assis, que tinham caído um raio. E aí ele ficava lá, passou, imagina quanto tempo Francisco de Assis, botando pedra, botando pedra, botando pedra. A gente está aqui botando pedra, mas não era isso que Jesus queria. Até ele entender o que era reconstruir a igreja dele. E aí ele começa a pregar tudo aquilo que a gente sabe que Francisco de Assis prega, que é a abnegação, né? Entrega o dinheiro dele todo, briga com o pai. E tem uma história muito interessante, porque a gente sabe que Francisco de Assis, ele é reencarnação de João Evangelista. E quando ele nasceu, a mãe botou o nome de João. E o pai falou, João é nome de pobre, tá maluco? Ele vai se chamar Francesco? Mas quando ele termina, né, que ele tem que estar no anonimato, quando ele está lá na Ilha de Fátima, ele vira para João de novo. E ele era a reencarnação de João Evangelista. E é muito interessante porque Jesus fala para os discípulos, não te admires que eu diga que João vai ficar. Eles acharam que João não ia morrer, porque João ia ficar na Terra. João ia continuar a trajetória, ia continuar pregando. Ele sabia que a gente ia, em algum momento, sair, né, da linha do cristianismo e que João ia ter que trazer a gente de volta, reconstruir a igreja. Então, quando João percebe o que ele vai ter que fazer, ele pensa assim, eu vou ser perseguido. Só que ele não bate de frente com o Inocêncio na época. As pessoas eram mortas por isso. Mas não é por isso, é porque ele era bom, ele seguia Jesus com o coração. E aí o que ele faz? Já sei, está todo mundo perseguindo a gente, chamando a gente de herege, dizendo que a gente não pode fazer o que a gente está fazendo. Eu vou até o Papa e vou perguntar o que eu estou fazendo de errado. E ele faz uma caminhada. Ele faz uma caminhada com todos os discípulos dele até Roma. Imagina, descalço, que ele não permitia nem usar a sandália. Né? Alguns discípulos, os franciscanos hoje usam, mas naquela época era descalço. Né? E ele chega lá para falar com o Papa. Quando ele vai falar com o Papa, o que acontece? Um amigo dele, né, falava assim, olha, fala isso aqui, tá? Porque você não sabe como é que é isso aqui é difícil, isso aqui não é como você está pensando, isso aqui é difícil. E aí dá alguma coisa para ele ler e na hora ele entra, olha aquele ouro todo, olha aquelas roupas todas, e ele começa a citar o Evangelho de João.
E aí ele começa a citar várias partes. Não acumuleis tesouro, onde a ferrugem corrói. E aí os bispos todos falam assim, quem é esse herege que está citando João para a gente? A gente, como espírita, é só quem escreveu. Ele é só quem escreveu. Que estava ali humildemente, né, lembrando. E aí todo mundo lá, né, naquele momento, né, pronto para vamos pegar ele e botar na fogueira, é isso que a gente vai fazer? Inocêncio desce, olha para ele e diz assim, essa noite eu tive um sonho. Eu sonhei que a igreja ruía, o Vaticano ruía, e um rapazinho, vestido com umas vestes simples, segurava a igreja nas costas. E hoje você entrou aqui, eu me lembrei. E aí ele faz a congregação franciscana e diz, vá e conte ao mundo a verdade, nós não estamos preparados ainda. Então, naquele momento, né, ele só consegue ter, né, o direito, dentro da igreja, de montar a congregação franciscana, por conta desse sonho que a espiritualidade toda prepara, porque sabia que era preciso que Francisco de Assis continuasse esse trabalho, para que a gente estivesse aqui hoje fazendo a mesma coisa. O que a gente tem que fazer? O que é seguir a Jesus? Seguir a Jesus é lembrar da pureza e da simplicidade dos ensinamentos de Jesus. O Gandhi diz uma frase que eu adoro, que essa semana eu acho que essa foi a frase que eu mais repeti na minha cabeça em todos os lugares que eu fui. Existem muitas causas pelas quais eu morreria, nenhuma pela qual eu mataria. É essa frase que tem que estar nos nossos corações. Eu daria a minha vida por muitas causas, mas eu não tiraria a vida de ninguém por mim. Porque seguir a Jesus é ter amor no coração. Seguir a Jesus é ter paz no coração. Seguir a Jesus é saber que não importa o que esteja acontecendo, não importa se eu estou de acordo, se eu não estou de acordo, não importa se a violência chegou, não importa. Só nasce num país, num estado, num município violento quem em algum momento praticava violência. Muitas vezes, eu costumo dizer para a Érica assim, a gente vive com medo. Nossa, é medo de ir ali, é medo de aqui, é medo. Eu tenho medo, daqui eu vou para casa. Eu sempre trago um fiel escudeiro, hoje eu vim sem. O Hernani diz que eu vou dar de biscoitinho para o monstro, pegar filho e vou dar. Fica com essa aqui que eu vou sair correndo, porque não vai adiantar nada ter alguém, né? Mas não é um segurança, mas pelo menos distrai, né? Você vai conversando, quando vê, já chegou. A gente tem medo. Só que eu imagino assim, imagina quando a gente estava invadindo, a gente como bárbaro, aquelas comunidades, trazendo medo. A gente podia até não fazer nada, mas a gente levou o medo. E aí é por isso, talvez, que a gente não sofra, mas a gente sofre o medo. Então as pessoas perguntam assim para mim, você não tem medo? Eu tenho medo. Mas se você perguntar assim para mim, você acha que vai acontecer alguma coisa? Eu acho que não, eu sempre acho que não. Eu acho que não, eu espero que não. O que eu preciso ter certeza no meu coração? Que aconteça o que acontecer, está dentro do planejado. Faz parte da lei de ação e reação. Aonde está a dívida, estará o cobrador. É claro, eu não estou falando de quem se expõe. Eu vim dar uma palestra espírita. Se eu desencarnar no meio do caminho, a Sarinha tem seu jeito, mas a primeira pessoa que eu vou procurar é ela. A Sarinha chama quem? Eu estava a serviço da aliança. Eu estava a serviço da aliança. Ela vai receber em sonho lá e vai dizer, Frei José. Até quarta-feira o povo está pegando, vocês estão vendo. Vai lá buscar eles. Não vai largar, né? Então, assim, o melhor lugar, né? O melhor momento de desencarnar é no trabalho. Né? No trabalho também, porque a gente sabe que vai ter ali uma falante socorrendo. Pior é tanto uma festa. Aí a chance de eu me envolver ali, né, com o obsessor me esperando, né? Dependendo do tempo, dependendo do modo como eu volto, é mais complicado. Então, a gente precisa começar a entender o que é seguir a Jesus. Seguir a Jesus é que ele falou para o último. Para o último. O último disse que ia seguir ele também. Engraçado que o do meio que ele queria não foi, né? Aquele foi. Não, eu vou, mas deixa eu só me despedir.
ele fala assim, olha, botou a mão no arado, não olha mais para trás. Não olha mais para trás. Porque se você ficar no meio entre servir a Jesus, servir a Deus e a Mamon, você não vai conseguir chegar no reino dos céus. Você não vai conseguir aproveitar todo o potencial que essa tua encarnação está te dando. Uma vez me perguntaram qual era o maior medo que eu tinha na vida. E eu fiquei pensando, aí tinham várias pessoas, né? Era um curso, não me lembro nem que curso era, mas era lá no Abel. Aí a palestrante ficou, ela era uma palestrante do Leon Denis, qual é o maior medo que você tem na vida? Aí uma falou, de perder meu filho. A outra falou, de perder minha mãe. Cada um falando uma coisa. Ela falou assim para mim, qual é o maior medo que você tem na vida? Eu falei assim, de perder o cristianismo. Como assim? Eu parei para pensar no maior medo que eu tenho na minha vida, é de não nascer num lugar onde eu possa ter o que eu tenho hoje. Por quê? Porque eu ia ser uma pessoa muito pior se eu não tivesse o espiritismo. Eu estou aceitando só o cristianismo. No fundo, eu queria o espiritismo. Mas eu acho que se me der o Cristo, eu já vou fazer um bom trabalho com o conhecimento que eu tenho hoje. Mas se me der um lugar onde eu não vou ter acesso a isso de maneira nenhuma, eu não sei quem eu sou de verdade. Você sabe quem você é? Você já aprendeu a não matar, por exemplo? Já. Se você vai ser num país, por exemplo, onde você entende que Deus está te obrigando a matar um monte de gente por ele, você aprende isso desde pequenininho. Por muito menos, as pessoas chegam para mim e dizem assim, Iris, eu tenho ódio do político A, B, C, quando eu vejo que ele vai, eu fico com raiva, eu desejo a morte dele, você acha que eu estou errada? Eu falei, acho. Eu acho que você sabe que está errado, né? Você também sabe. A gente não pode desejar a morte de ninguém. Por quê? Porque só quem pode tirar a vida de alguém é Deus. E quanto mais o espírito fica encarnado, quanto mais o espírito ruim fica encarnado, melhor para ele e para o planeta. Porque ele encarnado, você está conseguindo olhar o que ele está fazendo. Ele desencarnado, ele vai lá para uma casa. Ele pode fazer muito pior. Ele faz muito pior. Uma vez eu vi uma médium, ela não era espírita, não, e ela estava num programa da Hebe, muitos anos, eu não acho que eu não era nem espírita ainda, eu era, assim, adolescente. E aí ela foi num programa desses aí da Hebe e ela falou assim, não, ela não se dizia espírita, ela se dizia médium, e ela foi numa rebelião que teve na antiga FEBEM, né, FUNABEM, FEBEM, e ela falou assim, eu vi muitos bandidos que tinham morrido numa chacina anterior, que estavam lá na FEBEM fazendo a revolução do plano espiritual. Olha que coisa, né? Bandidos que foram mortos numa chacina estavam lá provocando as crianças que estavam ali a fazerem aquele tumulto todo. Foi uma rebelião assim super violenta, essa da FEBEM, de queimar, de matar pessoas, de queimar colchão. E ela falou isso. Ela falou, então, quando eu vejo um bandido morrer, eu tenho certeza para onde ele vai. Ele vai obsidiar, ela não falou obsidiar porque ela não era espírita, ele vai perturbar, influenciar as mentes mais fracas. E as mentes mais fracas eram aqueles adolescentes que já eram perturbados, que já tinham alguns problemas e eles iam para lá. A gente começa a perceber. Kardec mesmo diz, né? Não é como morto animal, morto veneno. Não é. O veneno ele pode se espalhar de uma forma que você não consegue conter. Então a espiritualidade, ela é perfeita. Não existe o caos para Deus. Se você entender que não existe caos para Deus, se você entender que Jesus é o governador do planeta Terra, não interessa. Eu não sou cristão. Só lamento. Vou te explicar quem é o Cristo para ver se você consegue melhorar ou ter mais uma oportunidade, mais uma ferramenta, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão através dele. Por isso eu só lamento. Você vai ter que encarnar mais uma, mais duas, até você entender quem é Jesus. Eu tenho visto vários vídeos de espiritualistas. A gente está muito focado no que outras pessoas... Porque se você só escuta o espírito, você está na bolha. Então chega um momento que você está só na bolha, você está só ouvindo, e eu preciso ouvir outras pessoas, até para chegar às minhas conclusões.
é unânime de espiritualistas recebendo mensagens de espíritos que não se diziam cristãos, dizendo que o maior arrependimento era não ter conhecido Cristo quando estava encarnado. Ou outros falando que, nossa, eu não tinha ideia do que era Jesus, porque quem era cristão não sabia me dizer. Então, tem várias mensagens, várias, muitas delas. Aí a gente começa a perceber o que é seguir a Jesus. Seguir a Jesus é fazer de cada um de nós um exemplo. Um exemplo de amor, de abnegação, de caridade. Sabendo que Deus não coloca, Jesus não exige mais do que a gente pode dar. Não precisa se preocupar, né? Porque ele sabe que você não vai seguir a ele, largar a sua casa, entregar a chave para alguém. Ele sabe disso. Você não vai largar nem aquela sua calça de estresse que você acha que fica mais magra, não vai largar nada que você não queira. Nada. Você não vai abrir mão de nada. O que ele pede é que você se esforce para cada dia se transformar numa pessoa melhor. É só isso. E hoje, a gente precisa mais do que isso. Para que você diga, eu estou fazendo isso pelo Cristo. Eu estou fazendo isso, ele me move, ele me sustenta, e é por isso. Para que outras pessoas possam ter a felicidade de entender quem é Jesus. Existe uma corrente dentro do espiritismo gigante, não é pequena, querendo tirar o espiritismo da religião. É gigante, querendo tirar Jesus e mais, pasmem, querendo tirar os livros do Chico. Esses dias eu entrei num fórum, eu falei, não, aqui eu não vou ficar, porque aí, Jesus, é exigir demais de mim, eu vou acabar brigando. Não pode brigar com coleguinha, né? Porque era tanto absurdo. Uma pessoa falava assim, eu fiz culto no lar a vida inteira com os livros desse homem absurdo. E aí xingou o Chico de tudo que você pode imaginar. De tudo. Tudo. E um desses representantes, ele tem milhares de seguidores. Ele bomba nas redes sociais. Ele se diz espírita, mas cientista, né? Querendo afastar. Então, a gente está vivendo ataques por todos os lados. Mas Jesus disse que só lobo cai em armadilha para lobo. A gente precisa estar atento. Seguir a Jesus é entender. Na dúvida, sabe? Naquele momento, faz uma oração e diz assim, o que Jesus gostaria que eu fizesse? Se você colocar essa frase na sua vida, no seu dia, eu garanto a vocês que mais da metade do seu dia você vai tomar a melhor decisão. Você vai estar alinhado com o seu mentor, vai estar alinhado com o seu anjo da guarda. Você vai conseguir perceber que você tem ajuda diária, minuto a minuto, não só do plano espiritual, mas também do plano material. E você vai perceber que toda vez que você ajuda alguém, você recebe de energia tanta coisa boa. Você imagina o seguinte, você tem o seu anjo da guarda, você nasceu com ele. Desde o momento da concepção, antes da concepção, quando você está lá no plano espiritual, alguém vem e se voluntaria, eu quero ir cuidar da Sarinha. Imagina que honra, hein? Eu quero ir cuidar da Sarinha. Eu vou. Ela vai ser dirigente, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ela tem esse problema, esse defeito aqui, que eu vou dar uma segurada nela. Ela tem aquele, eu vou também dar uma segurada nela. Vamos lá. Aí ele vem. Aí alguém ajuda a Sarinha. Imagina a emoção desse espírito, que é muito mais evoluído do que a Sara, do que eu, do que vocês, porque para ser mentor tem que ser mais evoluído. E aí a emoção e a gratidão de você que ajudou ela. Então, o que você ganhou ali? Mais um protetor. Não é isso? Quando alguém faz alguma coisa para um filho nosso, o que a gente faz? Às vezes você nem gostava da pessoa, né? Às vezes você nem gostava. Você fica muito com a cara, né? Você nem gostava, mas aí ela vai e faz uma coisa boa para o nosso filho. A gente, caramba, agora me ganhou. Né? Me ganhou, não tem como, muda. Então, essa energia, essa troca, você movimenta uma energia no plano espiritual, que é uma corrente do bem, que é absurda. E você precisa se cuidar, porque você está mergulhado numa energia deletéria absurda. A gente está vivendo com um umbral andando e a gente não está se protegendo, a gente está entrando. Então, uma pessoa vem falar uma coisa que você sabe que te irrita, sabe? Uma notícia qualquer. Aí, o que você faz? Você dá corda.
Gente, isso é cair na armadilha de lobo, né? Então, o que você tem que fazer naquele momento? Não é falar, para de falar disso que eu não aguento mais isso. Não, porque aí você briga com a pessoa, né? Você fala assim, olha, vamos levar o nosso pensamento, vamos pedir a Jesus, né, que mude, que proteja as nossas crianças, que proteja, mudar a vibração, mas de coração. Não pode ser da boca para fora. Porque se for da boca para fora, não funciona. Tem que ser de coração, sabe? Tem que ser de coração. Então, tem que ser assim, olhar a situação, qualquer situação, com o olhar do Cristo. Olha, sai e pensa assim, ó, morri, infartei e morri. Qualquer um aqui pode infartar e morrer agora, né? Não façam isso, por favor. Não na minha palestra. Tá? Espero ir embora. Não agora. Ou ela. Não agora. Mas pode acontecer, não pode? Se você infartar e morrer agora, o que vai mudar nesse problema gigante que está na sua cabeça? Pensa aí, qualquer problema gigante. Vai mudar o que se você infartar e morrer agora? Nada. Não vai mudar nada. Se ele tiver que ser resolvido, ele vai ser resolvido com você ou sem você. Talvez até sem você, até melhor. Porque às vezes a gente dá uma atrapalhada, né? A gente está querendo resolver e acaba dando uma atrapalhada. Se ele não tiver que ser resolvido, se for parte da prova da expiação, vai acontecer com você ou sem você. Não existe nenhum denominador, não existe nenhum item. Eu sou péssima em matemática. Como é o nome quando você bota alguma outra coisa na equação? Vocês também não sabem, não? São Variável. uma variável. Isso. Não tem nenhuma variável nesse sistema que, se não tiver dentro do planejamento divino, o fato de você estar vivo ou você estar morto vai mudar. Não existe. Por quê? Porque se está na hora de você voltar, está na hora de você voltar, a espiritualidade vai dizer assim, olha, você vai, primeira coisa que você faz, vai pedir o celular. Todo morto pede o celular, gente, impressionante. Não é? Mesa mediúnica, eles não pedem o celular? Todo morto pede o celular. Eu só quero fazer uma ligação, né? E, às vezes, ele já sabe que está desencarnado. Ele sabe que está desencarnado e ele pede a si mesmo. Ah, vai que dá certo, né? Eu nem sabia, né? Ele sabe, né? E aí a espiritualidade faz o quê? Bota ele para o quê? Dormir. Não é assim? Bota para dormir, desliga, né? Não é mais com você, agora é com a terra e você vai. No Apocalipse, João disse que os vivos iam invejar os mortos. Vocês estão preocupados com o quê? Com o que vocês estão preocupados? É isso que eu pergunto. Gente, seguir a Jesus é ter a tranquilidade no coração de que vai ficar tudo bem. Não importa se o caminho é A, B, C, D, se é agora, se é daqui a 200 anos, 300 anos. Ai, mas eu queria nessa encarnação, tudo bom. Jura? Todo mundo, imagina todos os escravos que morreram escravos, como queriam que nessa encarnação dele também a Lei Áurea tivesse sido assinada. Não foi, mas em algum momento foi. Não é isso? Imagina todos os judeus que estavam lá presos no Holocausto, como queria que a guerra acabasse amanhã. E muitos deles morreram antes de ver, mas muitos conseguiram, né? Então, as coisas vão acontecer como vão acontecer. E o que a gente precisa fazer? Encontrar a melhor maneira de viver e de passar pelas provas, pelas dores, sendo útil à espiritualidade, seguindo a Jesus, botando a mão no charrua e olhando para frente. Senhor, tá doendo pra caramba, dá um jeito aí, manda Maria, manda alguém, porque tá pesado. E se eu combinei isso aí em cima, eu tô a fim de fazer um adendo, um aditivo. Dá para fazer aditivo aqui, tem que fazer aditivo lá também, né? Ó, mudei de ideia, achei que dava, não tá dando, não. Vamos repaginar isso aí? Senta, conversa com o coordenador. Você fala, se foi isso que eu combinei, não está dando. Vamos refazer, vamos repensar, né? Diminui, dá um pouquinho mais leve, me dá uma outra oportunidade. Vamos isso lá para frente, né? Eu adoro adiar, taca isso lá nas prestações. Gente, eu entro numa loja, às vezes eu nem preciso daquilo, eu nem quis tanto, mas se a menina fala assim, parcela. Aí quando chega o cartão de 2, 3, de 4, 4 de 5, 4 de 9, eu falei, o que eu fui fazer? Né?
Então a gente faz isso, a gente parcela, chama Jesus e diz assim, Jesus, olha só, o que eu combinei? Estou te seguindo aqui, estou te dando uma moral, estou aqui falando de evangelho o tempo todo, mas olha, dá uma parcelada, porque eu sei que eu combinei, mas não estou conseguindo. Então, é isso. Parcela é a palavra-chave, gente, da vida. Conversa com o teu mentor, parcela esse sofrimento, parcela essa expiação, parcela essa prova, não está dando para ir de primeira. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Mas eu tenho certeza absoluta. Não passa um fio de dúvida pela minha cabeça. Porque eu já vi isso 1 milhão de vezes acontecer. Então, seguir a Jesus é botar a mão na charrua, olhar para frente e falar, eu estou com o mestre e eu vou explicar para quem não conhece Jesus quem é esse homem. Que ele é muito mais do que as religiões cristãs. Que ele é muito mais do que só o governador do planeta Terra. Que ele é tudo. É o caminho, a verdade e a vida. É isso que a gente tem que aprender. Foi isso que Francisco de Assis veio ensinar. E é isso que ele continua ensinando através de todas as falanges que opera aqui. O mapa, inclusive, é uma delas. É isso. Caridade é o amor em movimento. Então, que nós possamos aprender com os exemplos. Que possamos nos esforçar para cada dia nos tornarmos pessoas melhores. E o terceiro? Eu falei, eu da charrua. Terceiro? O terceiro? O segundo não quis ir. Não, o terceiro quis se despedir da família. E aí Jesus fala que ele botou a mão na charrua, tem que olhar para frente. Queria dar um pulinho em casa. É porque a gente está preocupado, às vezes, com os nossos. Não é? Só com os nossos. A gente precisa entender que a família é a humanidade. A família não é só a minha família. A minha família é a humanidade. E é assim que a gente acaba com as guerras, viu? Por quê? Porque hoje eu sou judeu, tá com uma bomba, né, lá na Palestina. Amanhã eu nasço na Palestina, na casa, né, da onde caiu a bomba. É assim que a gente vai trocando, e quando a gente vai trocando, a gente vai acabando. Hoje eu estou ótima de reportagem, né? Eu vi uma outra reportagem que eram de crianças que estudavam juntas, judeus e palestinos, mas que já não tinham esse ódio, já não participavam da... Né, já estavam ali em outro estágio. Por quê? Você já trocou tanto, já nasceu um lá, assim, melhor a gente ser amigo. E a gente já entendeu que quando a gente chega no plano espiritual, custa caro essa briga. É isso. É isso. Então, branco nasce negro, negro nasce branco, né? Asiático nasce americano e francês nasce brasileiro. E por aí vai. E aí a gente vai miscigenando a alma. Miscigenando a alma. Porque quando a gente vai miscigenando a alma, vai entendendo que nós somos uma única família. Uma única raça, a raça humana. E a nossa família é a humanidade. Na verdade, eu vou até um pouco mais além, porque a gente está recebendo um monte de extraterrestre. A família mais até do que isso. Mas se a gente não está conseguindo nem a raça humana, vamos ficar nessa aqui, né? Depois a gente parte lá para cima. Tá bom? Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa oração. Vamos fazer a oração de São Você Francisco? quer fazer agora ou fazer no fim? Você que sabe. Você que sabe. O que vocês preferem? No final? Ou a gente vai no final? Tá? Faz uma agora e a gente vai no fim. Amado Mestre Jesus, muito obrigado. Obrigado por estarmos aqui reunidos em teu nome. Sabemos, Mestre Jesus, que muitos ainda não te compreendem. Muitos sofreram em muitas encarnações dores, perseguição, e trazem no seu espírito esse sentimento, esse ressentimento. Mas nós que estamos aqui, Mestre Jesus, empenhados em te seguir, em colocar a mão na charrua e não olhar para trás, rogamos a ti que aumente a nossa fé. Assim como o pai do endemoniado que tu perguntas, tens fé? Ele responde, sim, mas aumenta a minha fé. Rogamos a ti na noite de hoje, Mestre Jesus, que tu aumente a nossa fé. Porque o nosso coração está aflito. Vivemos momentos de aflição, de angústia, de desesperança. Mas sabemos, Mestre Jesus, que nada é por acaso. E que o bem está se espalhando. Só não é tão barulhento quanto o mal.
E que muitas vezes, aonde a gente menos espera, as flores florescem. Mestre Jesus, rogamos a Ti que proteja todos aqueles que sofrem. Pedimos que Tu proteja todos os nossos governantes do mundo, porque os governantes do mundo têm a possibilidade de fazer um mundo melhor. E quando não fazem, Mestre Jesus, não só o mundo sofre, não só o planeta sofre, mas os exílios, os planetas prisões, toda a energia do universo sofre. Então, rogamos a Ti, Mestre Jesus, que possamos resplandecer na Tua luz, trazendo a Tua paz para os nossos corações, curando o nosso corpo físico no passo que nós vamos tomar, curando as dores da nossa alma, lembrando, eu sou filha de um Pai que é amor, poder e bondade. Eu não sei o tamanho da tua dor, mas eleva teu pensamento, porque a hora de receber o lenitivo é agora. Que Jesus nos abençoe. Vamos para o espaço.